Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 14 de março. O Ibovespa apresentou queda de 1,55%, abriu o pregão bem, fazendo aquela possibilidade maior, aquela chance maior de superar a máxima do pregão anterior, ter mais um candle aqui de nova máxima, fez isso, mas logo na primeira hora de pregão já reverteu para baixo e aí passou o dia todinho lá de forma lateral e na última hora de pregão agora fechando às 17 horas, terminou aqui com queda na última hora de pregão de 1,4%, o que basicamente foi a queda do dia aqui de 1,55%. A perda da mínima de hoje confirma aí essa sinalização de baixa e abre chance de ter um movimento aqui para baixo no gráfico diário do Ibovespa. No mini índice cheguei a recomendar algumas operações na ponta vendedora, não deram certo essas operações, olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, foram operações primeiramente depois de ter feito aqui esse pivô de baixa, abriu com gap de alta, ficou aqui se sustentando acima do gap, veio para baixo com um movimento forte, e aí quando gerou esse movimento de subida, fez esse candle de reversão no nível anterior de antigo suporte, que tenderia a funcionar como resistência, a venda foi recomendada na perda da mínima deste candle, ou seja, um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente, perdeu a mínima, mas logo na sequência rompeu essa máxima, o local onde eu tinha reposicionado o stop, já tinha mencionado que o stop estava reposicionado logo acima da máxima desse candle. Essa operação gerou uma perda de 0,33% e depois isso representou, na realidade depois não, essa perda na operação representou 0,17% de baixa no capital total. Depois, na sequência, cheguei a recomendar nova entrada aqui na perda da mínima deste candle, na expectativa de que tínhamos aqui uma formação de um triângulo simétrico e que esse triângulo simétrico pudesse ser rompido aqui para baixo. Aí não rompeu, ou seja, gerou a venda, coloquei o stop reposicionado de forma mais curta, ele foi acionado logo na sequência, gerando uma perda pequena, 0,11, e isso representou menos 0,09% no capital total. Está ainda aqui no movimento mais forte para baixo, foi difícil de fazer essa nova entrada, visto que já tinha gerado um pivô de alta, ou seja, saído para cima e depois saiu rompendo tudo para baixo novamente. Seria uma alternativa de entrada de se jogar aqui em cima desse candle, mas para fazer a recomendação, como aconteceu de forma muito rápida essa sinalização para cima e depois forte reversão para baixo, ficou difícil de enviar essa recomendação. De qualquer forma, para o próximo pregão, seguimos aqui olhando para o mini índice com essa formação mais forte para baixo, olhando para a movimentação para cima, na expectativa mais para a ponta ainda vendedora, dentro do que eu até cheguei a recomendar no pregão de hoje. Na PTR4 o dia apresentou aqui queda de 8,53%, chegou ali a se aproximar da máxima do dia anterior, reverteu completamente, voltou a fechar abaixo de um topo que havia sido rompido, ou seja, voltou rapidamente para baixo dos R$8, fechando abaixo da mínima do pregão anterior e sinalizando uma chance maior de ter agora um movimento de baixo, um movimento de correção. Aqui olhando o principal suporte desse ativo, olhando para o gráfico diário, seria no patamar do gap, primeiramente R$7 número redondo e depois a região de 6,80 e 6,57 são os primeiros suportes mais significativos para a PTR4. Na Vale 5, queda de 4,43%, fechamento próximo da mínima, fechamento abaixo dos R$10, não conseguiu gerar sinalização de subida no pregão de hoje, pelo contrário, segue ainda aumentando a chance de continuidade desse movimento de baixa, e aqui os principais suportes nesse momento, a região de 9,66, já está em cima aí desse patamar, 9,66, depois disso seria 9,66 a 9,40, e depois disso a região mais para a faixa dos R$9, 9,05 a R$9, e depois um gap aqui em torno dos R$ 8,67. Segue ainda com maior probabilidade de testar esses suportes que eu acabei de mencionar, desde que a ação não consiga reverter aqui essa sinalização de baixa no pregão de hoje, ou seja, tinha ali um candle de reversão chamado de martelo invertido, não conseguiu confirmar. A reversão desse movimento de baixa se dará com a superação da máxima do pregão anterior, nesse caso aqui R$ 10,35. Depois disso aqui, lembrando, dê um like aí na videoanálise se ela está sendo útil para você, um joinha aí no YouTube, desde já agradeço aí sua audiência. Itaú Unibanco terminou o dia com queda de 0,46%, apresentando ali um candle de reversão semelhante a uma estrela cadente. A perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de também iniciar um movimento de baixa aqui na Itaú Unibanco, para uma operação contra a tendência de uma tendência de alta bem esticada para cima. É uma das alternativas de fazer essa venda na perda da mínima de hoje, 32,04,
é uma operação contra a tendência, risco maior. Zona de suporte mais importante para essa operação de venda seria na faixa dos 30,86 e depois na região ali que é a região do gap, na região de 30,30 até a região dos 29,97 a 29,89. Seriam os próximos suportes mais significativos para Itube 4 no movimento de correção. Na sequência também aqui agora falando ainda de ativos que apresentam alguma força, BRKM5 alta hoje de 6,23%. O ativo tinha feito aqui a sinalização de uma tendência de alta no gráfico diário, reverteu para uma tendência de baixa e agora no pregão de hoje anulou essa tendência de baixa com forte candle de alta. Então, olhando para o gráfico semanal, o ativo vai proporcionando nesta semana a sinalização de um fundo ascendente, o que é uma sinalização positiva. Por este motivo, abre a possibilidade ou de fazer compra na superação desse topo, operação de rompimento, ou a segunda alternativa é se proporcionar que se tiver alguma sinalização para baixo ainda no G60 e reverter essa sinalização a partir da segunda hora de pregão, seria uma alternativa de compra de fundo ascendente com stop mais curto aqui pelo G60 em cima de Braskem. E por último, BRFS3, Brasil Foods. BRFS3 está aqui bem travada nesse momento, vem fazendo aqui já um movimento de baixa. Então é um ativo que eu ficaria atento, não só ela, tem outros ativos para ficar atento aí no decorrer dessa semana, CL3, CCRO3, até mesmo a Sula 11, que já comentei na última videoanálise. Mas é um ativo que, dependendo desse movimento de baixa que ela vem trazendo, dependendo da força que for apresentada aqui para cima de reverter esse movimento de baixa, eu ficarei atento para abrir uma operação na ponta compradora. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.